Hebreus capítulo 8, faremos a leitura dos versos de 6 a 13. Vou ler, os irmãos queiram acompanhar. Hebreus capítulo 8, versos 6 a 13. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. De fato, repreendendo-os, disse: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Esta mensagem, ela foi levada aqui pelo autor aos Hebreus a um grupo que estava, depois de conhecer a Cristo, estavam retornando a antigas práticas. Por isso ele quer convencer e explicar a superior aliança que nós temos em Jesus. Deixar Jesus pela antiga aliança, pelos antigos rituais, não era algo que tivesse lógica alguma. E em todo o tempo aqui, o autor quer dizer que Jesus é o mediador, ele é o mediador de uma nova aliança, e essa nova aliança, ela é superior à antiga aliança. Essa aliança, ela é a aliança final, tem superiores promessas. E para explicar, nada melhor de que falar um texto do próprio Antigo Testamento. Se ele está querendo convencer aqueles irmãos para não voltarem para o Antigo Testamento, não voltarem para a antiga aliança, ele então vai citar Jeremias. E a passagem que nós encontramos aqui, a partir do verso 8, é uma repetição de Jeremias 31 a 34, quando aqui, o que o autor aos Hebreus quer deixar bem claro, é que já naquela época da antiga aliança, já se falava a respeito de uma nova aliança. Eis que vem dias que haverá esta aliança superior.
Mas para que a gente possa estudar um pouquinho esse texto nessa noite, primeiro vamos pensar no que é a aliança. Aqui tem uma definição dizendo que a aliança é um acordo, um pacto de duas partes. Duas partes fazem entre si, que envolve compromissos mútuos, responsabilidades mútuas e proveitos mútuos. Então nós sabemos que uma aliança é um acordo, um pacto entre duas partes. Essas duas partes têm um compromisso e temos os privilégios. E aí a gente já fica pensando, que Deus misericordioso, que Deus bondoso, que desde o início Ele decidiu, só o ato de Deus nos criar, já era um ato de aliança, de criar um povo. E mesmo depois do pecado, o Deus fez essa aliança, primeiro com Abraão, Isaque, Jacó, e chegando neste novo tempo, uma nova aliança, pois aquela antiga já não estava tendo resultados. E nós vemos então que esta aliança, ela tinha aqui, como nós falamos, esse acordo, tinha compromissos e responsabilidades. O que houve de errado? No Antigo Testamento, essa aliança, como nós já falamos, era com uma família, Abraão, Isaque, Jacó, e aí a gente já poderia pensar, por que Deus escolheu estes especificamente? Nós não sabemos. A resposta que se dá é porque Deus assim o quis. Da mesma forma que nós não sabemos por que Deus nos escolheu. Nós só sabemos, por intermédio do Espírito Santo, que nós somos de Deus, que nós fazemos parte dessa família de Deus. Mas nós sabemos que Deus não nos escolheu, e deveremos saber disso, né? Porque nós somos melhores do que alguém, porque nós realmente merecemos ser escolhidos. Da mesma forma, naquela época, não era um povo melhor, era um povo pequeno, um povo desconhecido, no meio de nações gigantescas como Egito, Mesopotâmia, Síria. E a gente sempre lembra, né? Por que Deus escolheu? Porque Ele quis dessa forma. E por que Deus quis assim? Porque Deus não é como o homem. Ele não escolhe pela aparência, Ele não escolhe porque foi com a tua cara, né? Ele não escolhe porque alguém se destaca, mas Ele escolhe pelo seu amor. O amor de Deus é inexplicável. Essa aliança, esse casamento que Deus faz conosco como seu povo. Uma das coisas que nós podemos entender que com frequência Deus não escolhe esses melhores, Ele escolhe muitas vezes o pequeno, o desprezível, para mostrar que a glória final é dele, a glória sempre é do Senhor. Até mesmo dele escolher esse pequeno, mostra que grande amor ele tem, que forma que Deus se coloca diante de nós, diante do seu povo. E aí nós falamos então que na definição de aliança, um acordo, duas partes, envolvendo compromissos mútuos, responsabilidades e proveitos. Que compromissos mútuos existem ou existiam no caso da antiga aliança? Deus se compromete em ser o Deus deles. Eu serei o Deus de vocês. E aí temos várias promessas de bênçãos. Os fareis prosperar, vou livrá-los do inimigo, né? Aquela nação que era protegida nas guerras. Eu lhes darei uma terra, um reino. E desde aquela época já havia essa promessa de um descendente de Jesus, o Rei. E da parte do povo, o que Deus queria do povo? Deus deu ao povo os 10 mandamentos, leis referentes a sistemas de sacrifícios, leis que regulamentavam a vida daquele povo, e eles deveriam adorar somente a Deus. E aí a gente já percebe que essa antiga aliança, ela, embora tenha sido dada por Deus, era incompleta, não era final, ela não era definitiva. Olha o verso 7, Hebreus capítulo 8, verso 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito,
de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Podemos estranhar aqui uma aliança, se aquela aliança tivesse sido sem defeito, significa que ela tinha defeito, mas Deus fez uma aliança defeituosa? Não, o defeito não está em Deus. Deus cumpriu a sua parte. A ideia aqui não é que ela era uma aliança que continha erros, mas que ela era uma aliança provisória, temporária e limitada, mas não limitada da parte de Deus, limitada na parte do homem em cumpri-lo. O problema era a incapacidade do povo. Se a gente fala que Deus deu a lei, e o primeiro dos mandamentos é não terás outros deuses além de mim, a gente percebe que o povo, na maior parte das vezes, quando a gente lê, lá no Antigo Testamento, era um povo idólatra, era um povo desobediente, era um povo que se afastou do Senhor. E a história caminhou para uma situação tão difícil, que Deus, vendo aquele fracasso, vendo que o povo não guardava, vendo o povo desobediente, na desobediência, o castigou, o enviando para o cativeiro. E os irmãos que estão na escola dominical, estudaram bastante o profeta Jeremias, viram toda essa história, como o profeta passou por aquela situação, vendo aquele povo desobediente. E foi para Jeremias que Deus deu essa palavra, que nós encontramos aqui no verso 8 e 9. De fato, repreendendo-os, diz: eis vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir para até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Olha aqui o motivo: eles não continuaram, não permaneceram, e eu assim os entreguei ao castigo. E a gente vê então aqui Jeremias anunciando essa nova aliança. Nós vemos que ele traz aqui uma explicação muito completa, que já foi dada lá no tempo do Antigo Testamento, que é repetida aqui, ao autor aos Hebreus, àqueles que estavam se afastando, eles estavam com medo das perseguições, querendo voltar aos sacrifícios, a rituais da antiga aliança, que existiam. Nós não falamos, mas na antiga aliança havia uma série de coisas que foram deixadas, porque Jesus cumpriu todas aquelas coisas. Então a gente percebe e podemos dizer o seguinte: essa nova aliança, ela é nova em que sentido? E aqui nós temos 3 pontos nos versículos que seguem. Primeiro, vou escrever as minhas leis na sua mente e no seu coração. Repare que a nova aliança não é que jogou fora a outra e agora nós temos uma que serve. A nova aliança, ela é um amadurecimento, ela é uma transformação. Na primeira, Deus deu a lei, e na segunda, deu a lei. Mas na lei da primeira era uma tábua de pedra, e agora é numa tábua de carne, no coração. Versículo 10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Qual que foi o problema na antiga aliança? A desobediência. Por que havia desobediência? Porque aquele chamado de um povo e dar a eles aquela lei, apenas na teoria, não funcionou
Não estou dizendo que ninguém cumpria a lei, que ninguém buscava cumprir a lei, mas além de ser mais difícil, muitos daqueles até a tinham decorado, mas não tinham aquela lei na prática. E aqui a ideia de lei no coração dá a ideia de uma lei espiritual, que é uma mudança quando nós temos nosso coração regenerado para cumprir a lei do Senhor. Nesta aliança, quando nós nos convertemos, Deus coloca na nossa mente e no nosso coração a lei. Quando nós buscamos a santidade, quando nós buscamos a presença do Senhor, nós somos capacitados sim a viver diante do Senhor. O problema é que muitas vezes nós somos pecadores, nos afastamos de Deus. Mas mesmo assim, está lá o Senhor falando de uma forma especial no nosso coração, mostrando o caminho correto. Deus não vai nos abandonar a partir do momento que Ele fez essa aliança conosco. No seu coração, vocês vão ter essa lei. A segunda, que é um desenvolvimento da primeira, se Deus imprimiu a lei no coração, todos me conhecerão. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Qual a diferença? Na antiga aliança, nós falamos que foi feita com a nação, com o povo. Quando você fala de uma nação, podemos dizer que nem todos ali faziam parte desta verdadeira aliança, no sentido espiritual. Nem todo judeu conhecia Deus, nem todo judeu estava debaixo dessa aliança, no sentido de que havia os descendentes físicos ali. A própria história, nos mostra como muitos se afastaram do Senhor. Mas agora não é da mesma forma? Não, agora nós temos um chamado específico. A igreja invisível, Deus falando aos nossos corações. É claro que numa igreja pode ter pessoas que ali não são convertidas, mas nós estamos falando dos convertidos. Todos me conhecerão. Quando nós lemos a palavra, quando nós falamos da palavra, é algo tão especial, está até falando na nossa classe hoje dos novos membros, nós podemos perceber que quando nós vamos pelo mundo, a cultura vai mudando, a forma de vestir muda, a alimentação muda, padrões éticos mudam, o que é errado num lugar não é errado no outro, mas quando, como cristãos, nós podemos andar pelo mundo, você vai ver que essa mensagem que está sendo pregada aqui hoje pode ser pregada em qualquer lugar do mundo, porque ela vai se discernir espiritualmente nos nossos corações. O que eu falo, você entende, porque você concorda com o Espírito Santo, a não ser que eu fale alguma heresia, alguma coisa errada, e aí você também vai perceber que está errado. Mas todos me conhecerão. Quem são esses todos? Todos os convertidos, todos os que têm o Espírito Santo de Deus. Diferente daquela época, como nós falamos há pouco, que numa família havia descendentes físicos que não estavam, digamos assim, por debaixo dessa aliança, no sentido de que não estavam como convertidos, mas estavam debaixo da aliança no sentido de que eles eram parte do povo, porque eles faziam parte daquele povo, e que muitos foram deixados no caminho, no cativeiro e assim por diante. Em que sentido essa aliança é nova? Dos seus pecados jamais me lembrarei. Verso 12: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Repare que nós falamos que a nova aliança, ela é uma adaptação, é uma melhora, ela é quando você dá aquela finalização, quando você vai alterando um contrato para que ele se torne perfeito. E foi isso que Deus fez. Não havia perdão de pecados naquela época? Havia, mas haviam sacrifícios anuais. O sacerdote tinha que entrar lá no Santo dos Santos, cordeiro sem defeito, derramar lá o sangue. Tinha lá a arca de Deus,
que significava também esse perdão dos pecados. Ou seja, até parece que não tinha perdão, porque era algo que tinha que ser sempre repetido, sempre refeito. E nossa aliança em Jesus, ela foi completa, uma vez só Ele morreu pelos nossos pecados. E por isso que Ele diz, os meus pecados, seus pecados eu não mais me lembrarei, porque Jesus cumpriu, Jesus nos perdoou, Jesus assim fez esta aliança completa. Na nova aliança, esse povo já não está mais ligado a uma raça, mas ligado na conversão. E aí é que nós percebemos essa união que nós temos, esse perdão que nós temos em Jesus. Então muita coisa mudou, né? Os símbolos mudaram. Antigamente tínhamos a Páscoa, a circuncisão, a própria Páscoa, a gente lembra muitas vezes da Páscoa falando que era uma lembrança quando eles saíram do Egito, mas era uma lembrança e também era uma confissão de pecados. A Páscoa representava esse pedido de pecados, para que se repetisse, para que novamente aquele povo se sentisse liberto. E hoje nós temos no lugar da circuncisão, o batismo, no lugar da Páscoa, a Santa Ceia, que nós não comemoramos mais pecado, né? Mas nós comemoramos a liberdade do pecado, a salvação. E nós temos em Cristo Jesus esta diferença, né? Como nós aprendemos. E aí a gente pode também pensar, né? Nos termos da aliança, era necessário se obedecer à lei, as leis que eram dadas àqueles no sentido das tábuas. E agora a nova aliança não precisa mais obedecer à lei? Nós sim obedecemos à lei, mas é diferente. A obediência nossa, ela foi cumprida pelo nosso representante Jesus. Ou seja, nós temos esse mediador da nova aliança. Quem que é o mediador? É alguém que foi no nosso lugar, cumpriu essa lei. Ou seja, nós não temos mais problema com a lei. Nós temos esse desafio vencido por Jesus. Nós não dependemos das nossas obras para sermos salvos, porque Jesus praticou essa boa obra, Ele nos salvou. E aí a gente pode pensar, então isso nos dá o direito de pecar? E aí olha que diferença interessante, na antiga aliança, você tinha que guardar a lei para se manter na aliança. Agora na nova aliança, você já é da nova aliança, e você vai guardar a lei porque você já é da nova aliança. Na mente e no coração vou imprimir o desejo de santidade. Portanto, esse é o nosso desejo. Se alguém fala, eu já fui perdoado, então vou viver pecando, é alguém que não foi perdoado. Porque quem vive no pecado, quem tem prazer no pecado, precisa se converter. Agora, aquele que é convertido do Senhor nunca vai fazer essa analogia. Jesus pagou os preços, já sou perdoado, então eu vou pecar. Não, Jesus pagou o preço. E eu agora, em gratidão, eu vou buscar seguir os mandamentos de Deus. Então nós não desejamos o pecado, não é porque nós temos medo de ser perdidos, né? de ir para o inferno. Não, nós não pecamos porque nós sabemos o que Jesus fez por nós. Porque Jesus mudou o nosso coração e nós não desejamos esse pecado. E aí o verso 13 conclui aqui um pouco dizendo, né, sobre essa antiga aliança como obsoleta, quando ela diz, nova torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Ou seja, ela já não é mais necessária, a antiga aliança. Nós vivemos na nova aliança. Nós vivemos em Jesus. 3 questões aqui para a gente concluir. Primeiro, conhecer essa aliança, essa nova aliança, conhecer a Jesus, primeiro nos dá a segurança da salvação. Porque nós não somos salvos
pelas nossas obras. Nós somos salvos por Jesus. Jesus é o meu Salvador, mediador da nova aliança. Eu tenho um pacto com Deus, Ele fez uma aliança comigo no sangue de Jesus, e eu não mereço nada, mas meu representante Jesus já cumpriu todas as exigências de Deus, portanto não há nada contra mim. Isso aqui é a segurança da salvação. Nós temos segurança em Jesus, não em nós mesmos, não na nossa própria beleza, mas em Jesus. Tem uma música chamada Redenção que diz: vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, então eu posso livre andar. Porque eu estou vivo, porque eu sou salvo, porque eu sou perdoado, porque eu tenho uma nova aliança, eu tenho uma aliança com Jesus. Segundo lugar aqui, conforto na hora da dificuldade, conforto nas tentações, nas provações. Porque nós sabemos que nas dificuldades nós aprendemos e nos fortalecemos. Essas coisas não acontecem porque Deus está bravo conosco, porque Deus não nos ama, mas exatamente ao contrário. É para que Deus esteja assim nos fortalecendo, nos ensinando, para que nós estejamos nos desapegando das coisas desse mundo e vivendo para a glória de Deus. Então sempre, saber que nós temos Jesus é conforto nas dificuldades. E uma questão importante, a necessidade da conversão. Essa nova aliança não é uma aliança familiar, não é uma aliança como a antiga aliança. É uma aliança que todos nós temos que tomar a nossa decisão pessoal em Cristo Jesus. E saber que existe essa aliança em Jesus é algo que nos faz pensar a respeito de Jesus. Cada um de nós, você precisa dizer: eis aqui o meu coração, escreve nele a tua lei, escreve na minha mente, no meu coração, muda a minha vida, eu quero ser de fato teu. Essa necessidade que nós temos em Jesus. Nova aliança nós temos em Jesus. E nessa noite nós temos o privilégio de participar da ceia do Senhor, momento em que nós agradecemos a Deus por tudo que Ele fez por nós, momento em que nós mais uma vez confirmamos a nossa crença no Senhor, na salvação do Senhor Jesus, que nós possamos mais uma vez nessa noite ser agradecidos por tudo que Deus faz, por tudo que Deus fez por nós, e assim nos fortalecendo mais em Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, nós Te louvamos, ó Pai, por esse momento, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus. Mais uma vez, lemos a Tua palavra, ó Deus, percebemos como os planos do Senhor para nós são maravilhosos. Enviou Jesus Cristo para, em uma única vez, sofrer, ó Deus, morrer pelos nossos pecados, depois ressuscitar, confirmando o seu poder, trazendo para nós a esperança de dias melhores. O Senhor Deus não nos deu apenas a palavra escrita como uma tábua de pedra, mas dia a dia tem colocado nos nossos corações discernimento para a verdade, ó Deus. Obrigado por essa aliança, Deus. Muitos nesse mundo não sabem discernir certo, errado, não sabem, ó Deus, nada, mas o Senhor nos dá do Teu poder, e que nós possamos buscá-lo mais e mais, que nós possamos assim basear, fortalecer e manter a nossa vida, Deus. Isso que nós Te pedimos, agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.